E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha, terceira aula nossa, quarta aula, na verdade, né? Terceira aula do conteúdo aí do campo elétrico, né? Pessoal do terceiro ano. Hoje a gente vai começar a descrição escalar do campo elétrico, né? Como vocês podem ver, é uma parte, o estudo do campo elétrico, pelo menos essa parte inicial de descrição do campo elétrico, não é uma coisa muito simples, né? Porque a gente está tratando de coisas muito abstratas, são propriedades do espaço que dão, por os atributos da matéria, possibilidade de interagir, né? É muito mais fácil quando a gente pensa diretamente na interação, né? Mas enfim, esses conceitos serão extremamente importantes para a gente entender bem, entender de verdade, tá? Conceitos que estão muito mais presentes no nosso cotidiano, que a gente vai estudar mais adiante na eletrodinâmica, como a corrente elétrica, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só mudar aqui, beleza? Como que a gente inicia o estudo da descrição escalar? Vou fazer uma comparação com a descrição vetorial. Primeiro, que história é essa de descrição vetorial e descrição escalar? Quando a gente fala que a gente vai descrever um fenômeno, primeiro, o que a gente está descrevendo? Um fenômeno, né? Qual fenômeno no caso do estudo aqui do terceiro ano que a gente está vendo? Fenômenos elétricos, beleza? Todo tipo de fenômeno que acontece por causa da propriedade elétrica da matéria. Então, a interação elétrica, o porquê um corpo é repelido por outro, porque ele é atraído, porque ele fica eletrizado, tá? Como que acontece determinado tipo de eletrização por contato. Tudo isso pode ser descrito utilizando grandezas, certo? Vetoriais, tá? Como a força e o campo elétrico, né? Quanto grandezas escalares. Que grandezas escalares são essas? Energia e potencial. O potencial é a grandeza que a gente vai tratar hoje, tá? Com mais profundidade. A energia a gente já estudou no primeiro, no segundo ano, né? Então eu só vou tentar fazer essa relação da energia, que é uma propriedade dos corpos, né? Os corpos têm energia, a matéria possui energia, e a gente já classificou essa energia lá no primeiro e no segundo ano. Vamos continuar classificando agora no terceiro. Mas o que eu quero discutir com você hoje é que há uma relação entre essa quantidade de energia armazenada pela matéria e a posição no espaço onde ela se encontra. Isso que é o mais interessante, tá? Vou fazer uma analogia é, com a interação gravitacional, certo? Só para a gente falar dessa descrição vetorial escalar. Quando um corpo cai, a gente deixa um corpo cair, tem duas formas de descrever isso, tá? Lá no primeiro ano, se vocês lembrarem, a primeira descrição que a gente faz, ela é do tipo vetorial, tá? Embora a gente não esteja dando tanta ênfase na ideia de campo, a gente está falando mais de aceleração da gravidade, né? O que está presente ali é uma descrição usando força e campo. Quando a gente fala, olha, a força que. Eu ia pegar uma caneta com tinta para escrever, mas enfim. A força que faz com que um corpo caia é a força-peso, como a gente calcula a massa vezes a gravidade. É essa força que faz com que o corpo adquira aceleração, e aí quando eu solto ele, a velocidade dele vai aumentando e ele vai caindo, tá? Essa é uma descrição vetorial. Beleza? Mas tem a descrição escalar também, que a gente faz mais lá no final do primeiro ano, usando energia. A gente fala o seguinte: olha, todo corpo que está a uma determinada altura, né, do solo, armazena uma energia que a gente chama de energia potencial e depende dessa altura. Então, nesse ponto do espaço, ele está armazenando uma determinada energia potencial. Quando eu solto, o que, que acontece? Essa energia que ele armazena aqui se transforma em energia cinética, tá? Que é aquela que a gente calcula mv quadrado sobre 2. Ele ganha velocidade e ganha, portanto, energia cinética. Então, respeitando a conservação da energia, né? Toda a energia potencial, quer dizer, a maior parte da energia potencial vai ser transformada em cinética se a gente desprezar qualquer força dissipativa, como a resistência do ar, né? A gente pode dizer que a energia se conserva e se transforma, a potencial se transforma completamente cinética. Então veja que eu falei do mesmo fenômeno
um corpo caindo em queda livre e eu descrevi de duas formas diferentes, usando vetores, usando escalares, né? Grandezas vetoriais, grandezas escalares. Beleza? Então, é assim, o que a gente vai ver hoje aqui é diferente da grandeza do campo elétrico, tá? Porque se trata de grandeza escalar. Mas essas grandezas são utilizadas para descrever o mesmo fenômeno. Então, eu não vou ficar falando tanto hoje de aplicação fenomenológica, tá? Eu vou mais dar os detalhes, vai ser uma coisa mais técnica mesmo, igual a aula lá do campo elétrico. Aí na próxima aula que a gente vai continuar falando da descrição escalar, na verdade a gente vai juntar essas duas descrições e ver como na verdade elas estão sempre presentes e elas conversam entre si, tá? Até mesmo por meio da matemática, tá? Hoje eu vou mostrar um pouquinho disso daí, um pouquinho. Então, qual que é a ideia? É a gente pegar aquela lei da natureza que eu tinha mostrado na aula do campo elétrico, para você que existe, né, para todas as interações fundamentais, que diz que a força depende diretamente do campo e do atributo que interage. Isso vale para gravidade, eletricidade e magnetismo. Pegar essa lei e fazer uma pergunta, né? Levantar a hipótese: será que existe um análogo dessa lei aí para a descrição escalar? Será mesmo que tem? E tem, você vai ver que funciona muito bem, tá? Vamos considerar o seguinte: imagine que eu tenho uma carga pontiforme Q num determinado ponto do espaço. Q maiúscula é uma carga geradora de campo, ela é mais dominante no espaço ali, ela está sozinha, e depois eu vou trazer uma carga Q para esse ponto R aqui, para esse ponto que está uma distância R da carga Q, certo? Eu preciso, para colocar a carga Qzinho naquele ponto que está uma distância R, né, nesse ponto que está aqui, para eu colocar nesse ponto, eu preciso fazer um esforço. Da onde tiver essa carga, normalmente nos cursos a gente fala, ó, vou trazer essa carga lá do infinito, que é um exagero, mas a gente está falando de uma distância extremamente grande, certo? Muito, muito grande. Até trazer nesse ponto, eu preciso fazer um esforço. Para fazer um esforço, quando eu falo fazer um esforço na física, quer dizer que eu estou realizando um trabalho, tá? Beleza? Realizar trabalho é o quê? Utilizar energia, né, para fazer uma tarefa, tá? Realizar trabalho é isso. Essa energia que eu vou fazer vai ser a tal da energia elétrica, tá? A gente chama de energia potencial elétrica porque ela tem a mesma característica das energias potenciais. São energias armazenadas que dependem da posição do espaço onde o corpo estiver, tá? E aí a gente vai tá analisando isso daí para entender o que será que tem no espaço e como que a gente chama esse treco que tem no espaço que determina como as cargas armazenam energia, tá? Então, eu sei que o trabalho é força vezes o deslocamento. Esse deslocamento que eu estou fazendo aí, até chegar nessa expressão, na verdade já foi feito um pouquinho de cálculo, é que é cálculo integral. Então, isso daí eu tenho certeza que 92,7% dos alunos que estão assistindo essa aula vão fazer física, porque vocês estão ligados, né? É uma área aí, a área científica de ciência de base que tem maior respaldo atualmente na nossa sociedade. Então eu tenho certeza que você vai estudar física. Aí você vai ver lá na faculdade tal, o cálculo integral, como é que chega né, nessa expressãozinha aí, mas é porque tem que levar em consideração o fato da carga estar lá no infinito, beleza? Eu não vou levar não vou dar muita ênfase para isso, porque é só a, a dedução, tá, que eu estou fazendo da formulinha para calcular a energia potencial elétrica, então depende de algumas coisas que a gente não tem o aparato matemático aqui na educação básica, beleza? Então não se preocupe muito com essa expressão, tá? Mas eu sei que essa força a gente conhece, porque essa força é uma força de interação elétrica. Eu estou tentando vencer ela. Quando eu trago a carga Qzinho para longe, eu estou tentando vencer essa força de interação elétrica, que é a força dada pela lei de Coulomb, K, QQ sobre R ao quadrado, certo? Muito bem. Se eu substituir a força ali, tá? O que que acontece? Dá uma olhada. Se eu substituir essa força aqui, né? Uou, yo. Nossa senhora, tá bom. Vai ficar K, Q sobre R quadrado vezes R, que é o deslocamento ali da força, certo?
Lembrando que a força tem a mesma direção de deslocamento, o ângulo é zero, cosseno de zero é 1. Aí, ó, tchau. O que nós temos? Que a energia potencial elétrica, nessa situação que está desenhado aí, armazenada por esse sistema nessa situação, é K, que multiplica o produto das cargas, certo? E é dividido pela distância entre elas, KQQ sobre R. Beleza? Nossa, professor, é muito parecido com a expressão da lei de Coulomb, só muda que não tem um quadrado ali embaixo. Pois é, tem que tomar muito cuidado, porque as coisas são muito parecidas mesmo. Vocês vão ver quando a gente chegar lá no potencial. Tá? Vai continuar tudo muito parecido e tem um porquê. Esse porquê de ser parecido é a relação aqui, ó, campo elétrico e potencial elétrico, que a gente vai falar mais adiante, beleza? Então, cada par de cargas que interagem armazena uma energia potencial igual a E. A gente está usando aquele Ezinho diferente para falar da energia, tá? Tem material que usa a letra U, tem um monte de tipo de letra. A gente vai usar esse Ezinho diferente, só para não confundir com aquele E mais quadradão do campo elétrico, certo? E aí, tudo bem, você está falando de duas cargas, né, professor? Fica fácil, é só fazer KQQ sobre R e acabou. Essa é a energia armazenada pelo sistema. Por que só faz sentido eu falar da energia armazenada pelo sistema e não armazenada por uma carga? Porque ela só armazena essa energia porque ela interage, entendeu? É como se eu tivesse a carga Q e a carga Qzinho, vamos supor que a Qzão é positiva, né, e a Qzinha é negativa, é como se elas estivessem ligadas por uma mola, entendeu? Se elas, quando elas estão naquela posição. E essa mola ela tá distendida, são cargas opostas, né? Quando você solta o sistema, a tendência é essa energia, certo, se transformar em movimento nesse caso. Enfim, tem um monte de transformação que pode acontecer. Mas e se eu tiver um sistema de distribuição de cargas com mais de duas cargas? Como que eu faço para calcular a energia do sistema? A energia do sistema, tá? Como que faz para eu calcular? Bom, então eu vou usar isso como exemplo. Esse exemplo pode ficar tranquilo, tá? É só para a gente ver, porque é mais uma coisa trabalhosa de técnica, de seguir regrinha. Eu não é uma coisa que eu vou acabar cobrando lá, então nem preciso se preocupar que lá na tarefa não vai ter exercício. Estou colocando isso daqui para ficar um exemplo, beleza? Se você tiver que checar em algum momento, tiver que estudar isso daí, você volta para essa aula, dá uma olhada nesse exemplo aqui e ótimo, tá? Tem um monte de tipo de exemplo assim. É, determine a energia potencial elétrica armazena, armazena, armazenada, certo? Na verdade, vou aproveitar para mudar isso daqui, senão eu vou esquecer. Armazenada, vamos lá. Pela distribuição de cargas abaixo, tá feia a coisa, velho. De cargas abaixo, sabendo que as três cargas apresentam o mesmo módulo que e estão nos vértices de um triângulo equilátero de lado L, imerso no vácuo onde a constante vale K. Não tem vírgula aí, a gente perde até o fôlego na hora de ler. Me perdoe, eu vou arrumar isso daí antes de exportar, tá? Então, primeiro é uma questão em que os dados são dados dessa forma, né? Certo? A galera gosta de falar, não tem número. Ai, professor, como é que eu vou fazer? Não tem número. É, é qualquer número, na verdade. Qualquer um que você escolher, tá? Mas como pode ser qualquer um, você não pode escolher. Você vai ter que deixar em função desses dados, K, né, Q e L. Beleza? Então como que a gente faz, que a gente resolve esse problema? Como eu disse para você, aquela expressãozinha para cálculo da energia potencial é a energia armazenada por cada par de cargas. Então, primeiro eu vou nomear essas cargas, tá? Eu vou chamar essa daqui de 1, essa daqui de 2, essa daqui de 3. Beleza? Todas elas têm o mesmo módulo, só a carga Q3 que é negativa, tá? E a distância entre cada par, né, é a mesma porque eles estão nos vértices de um triângulo equilátero. Então, como temos três pares de cargas, teremos três quantidades de energia, né? Essa energia E no sistema, sendo a energia total a soma dessas quantias. Como a gente está falando de grandeza escalar, energia é uma grandeza escalar, quando a gente vai somar, a gente usa o princípio de superposição. É só somar mesmo. É 2 com 2 dá 4.
É isso, tá? É diferente quando a gente está falando de grandeza vetorial, né? A gente viu lá na aula do campo elétrico. Calcular o campo elétrico resultante, tem um campo para cá, outro para cá. Era assim a tarefa, né? Beleza? Na verdade estava assim. Era assim, tinha dois vetorzinhos assim, e você tinha que calcular o resultante. O resultante ficava na diagonal, certo? Você tem que considerar a orientação na hora de calcular o valor resultante de grandezas vetoriais. Beleza? No caso de grandeza escalar, não, tá? Muito bem, então vamos lá. Vamos ver como que a gente escreve a energia potencial de um par. Daí os outros a gente vai ganhar um pouquinho de tempo. Então a energia, olha só como eu chamo, ó, a energia potencial armazenada pelo par de cargas 1, 2. 1, 2 quer dizer que eu estou considerando a carga 1 e a carga 2. Beleza? É K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre as cargas 1 e 2. E aí, como eu sei esses valores, né? Cada uma das cargas vale Q, as duas positivas, e a distância é L, que é ao lado do triângulo retângulo. Então, a energia potencial armazenada por esse par de cargas vai ser kq quadrado sobre L. Beleza? Aí, se eu fizer a mesma coisa para o par 2, 3 e para o par 1, 3, olha só o que eu vou encontrar. Né? Aqui eu tenho no par 2, 3, eu tenho a carga Q2, aqui eu tenho a carga Q3. Porque Q3 tem um sinal negativo porque ela é negativa aqui. E como trata-se de grandeza escalar, tá? A gente não vai usar a carga em módulo. A gente tem que considerar a presença da carga aí. Por quê? Porque senão o resultado final da energia não vai refletir, tá? O fato de uma das cargas ser negativa e fazer digamos, fazer uma previsão do que pode acontecer com essa energia, como ela pode se manifestar nesse sistema. Tá? Exemplo, se essa carga 3 fosse positiva, as três fossem positivas, imagina que elas estão paradas, fixas aí, tem outras forças mantendo elas paradas. Se eu soltar esse sistema dessa forma, o que vai acontecer com essas três cargas que são positivas? Vão todas se repelir mutuamente, então vão embora, certo? Se afastar. Como uma das cargas é negativa e as outras duas é positiva, o que vai acontecer? Né? A carga negativa, a carga Q3, está sendo mutuamente atraída pelas duas, Q1 e Q2, então ela vai para cá, sim, vou ter que fazer assim, certo? Ela vai para cá, sim, beleza? Tá? Enquanto as cargas Q2 e Q1 são ao mesmo tempo atraídas pela Q3, mas repelidas uma pela outra, entendeu? Então esse tipo de previsão, mais ou menos com o que vai acontecer, que aqui não é muito útil, tá? Porque é um sistema, é uma situação totalmente hipotética. A gente só pode fazer se considerar o sinal da carga, olhando para o resultado. O resultado tem que refletir isso, tá? E aí, como você pode ver, se eu pegar o par de cargas 1, 3, o valor da energia vai ser igual o do par 2, 3. Por quê? Porque se você pegar Q1 e Q3, Q2 e Q3, nós temos nos dois casos uma carga positiva e negativa e a uma distância L uma da outra, certo? Por isso que a carga dá a mesma. Como que eu faço para calcular a energia total? Eu somo cada uma dessas quantidades. Tá? E aqui está muito simples, porque você tem kq sobre kq quadrado sobre L, e aqui eu tenho menos kq quadrado sobre L. É maçã menos maçã. Sai, dá zero. Sobra uma maçã negativa ali, que vai ser a energia potencial do sistema. Beleza? É essa aqui, que é a energia potencial nuvem Goku, tá aqui em cima. Beleza? Então, esse exemplo aqui, desculpa, é só para mostrar para você como que a gente faz, como que faz para a gente calcular a energia potencial de um sistema de cargas, tá? E você pode ver que adicionando cargas, você vai aumentando significativamente o trabalho na hora de calcular o trabalho que eu falo de fazer mesmo, não tem nada a ver com o trabalho da física, tá? Na hora de calcular essa energia. Se você colocar, nós temos três pares porque temos três cargas. Se você colocar quatro cargas, certo? Conta aí quantos pares você vai ter. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Seis pares, se eu não me engano. Eu considerei, tá. É, então vai ficar bem mais complicado, né? Bem mais trabalhoso de fazer, tá bom?
não serve para muita coisa isso aqui não, tá, gente? Para essa parte falar bem a verdade, tá? Os fenômenos mais importantes que a gente vai estudar aqui no eletromagnetismo, isso daqui não precisa, no nosso curso, tá? Não precisa se preocupar muito. Já vi isso daqui cair no em Enem, vestibular, mas enfim, é por isso exatamente que eu estou colocando aí. Mas para a gente não vai ser muito importante. Não precisa se preocupar tanto em querer ficar interpretando isso daqui, tá? Eu acho que vale muito mais a pena a gente pensar no potencial e na relação dele com o campo elétrico, beleza? Então vamos tentar estabelecer isso daí. Então, vamos partir daquela relação que eu estava, dessa hipótese que eu estava tentando levantar envolvendo energia e potencial, né? Pensando no campo elétrico, na relação que existe entre campo elétrico e força. Agora que a gente sabe que a energia potencial ela é calculada dessa forma, então vamos separar cada um dos fatores. Eu tenho que energia é igual o atributo que interage é o Qzinho, então eu já peguei a energia nessa expressão, peguei o Qzinho. O que, que sobra? O que está multiplicando o Qzinho para resultar na energia M? KQ sobre R. E sabe o que é isso aqui, irmão? Isso aqui é exatamente o potencial gerado pela carga Q, Qzão, que é a carga geradora de campo, né? Num ponto que está a uma distância R dele. Isso que é o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme. Kq sobre R. Nossa, professor, é muito parecido com o campo elétrico, que é Kq sobre R quadrado. Nesse ponto aqui também o campo elétrico é assim, né? Só tira o... Tá vendo? É a mesma relação, mesma é, semelhança que você tem entre energia e força. Tá? Você tem entre potencial e campo. Beleza? Qual a unidade de medida do potencial elétrico? Então, se nessa expressão a gente representar Kq sobre R por V, que é o símbolo, tá, do potencial elétrico, a gente vai representar pela letra V maiúscula. Isolando o potencial, eu tenho que a energia dividido por carga. Isso daí, do ponto de vista da unidade de medida, nos dá a unidade de Joule por Coulomb, tá? Que é a unidade que a gente chama de volts, beleza? Foi dado em homenagem ao Volta, né? Do cara das baterias lá, que a gente estuda até na química também, né? Agora, eu gostaria de analisar um pouco mais esse Joule por Coulomb e comparar com a unidade do campo. Nós sabemos que campo é medido em newtons por Coulomb. E na ocasião que eu estava trabalhando na aula com campo elétrico, eu falei para vocês assim, ó, imagina que num ponto do espaço, lembra que eu falei que é uma propriedade do espaço, né? Num ponto do espaço, o campo vale 10 newtons por Coulomb. Quer dizer que naquele ponto do espaço, se você for lá e colocar uma carga, para cada coulomb de carga que ela tiver, ela vai sofrer a ação de uma força de 10 newtons. Você pode fazer essa interpretação. Tá? Tem gente que não gosta muito dessa interpretação. Eu acho que é interessante nesse momento para a gente fazer a comparação. E o potencial, que é medido em joules por coulomb? Qual a interpretação? Vamos supor que eu tenho um ponto do espaço que tem um potencial de 10 joules por coulomb. O que é isso, professor? Quer dizer que nesse ponto do espaço, você vem e bota uma carguinha ali. Para cada coulomb de carga que tiver aqui, e você coloca nesse ponto do espaço, essa carga, se ela for posicionada e ficar parada aqui nesse ponto, ela vai armazenar 10 joules de energia para cada coulomb que ela tiver. Então, uma grandeza, que é o campo elétrico, te fala quantos newtons de força que ela vai sofrer se ela for posicionada naquele ponto. A outra grandeza te fala quantos joules de energia ela vai armazenar para cada coulomb de carga que ela tiver. Vocês entendem? Vocês conseguem perceber esse padrão entre essas grandezas? Uma é vetorial, a outra escalar, mas ambas são propriedades do espaço, elas coexistem ali, tá? Beleza? O potencial elétrico nada mais é do que uma propriedade do espaço que determina que mostra como os corpos armazenam energia dependendo do ponto do espaço que ele tiver. Beleza?
Pô, professor, se é do espaço, então deve ter uma representação gráfica. Tem como a gente representar graficamente o potencial elétrico, igual o campo elétrico? Tem, mas isso daí vai ficar para a próxima aula. Por quê? Porque quando a gente representar graficamente, faz muito mais sentido, já que a gente vai representar por gráfico, por imagens e tal, nós observarmos essa representação junto com a do campo elétrico, né? Beleza? E aí eu vou deixar para a próxima aula porque a gente faz essa análise gráfica do potencial elétrico e já vê quais as relações que existem entre potencial elétrico e campo elétrico. Vocês estão vendo que existe uma relação, um funcionamento muito parecido entre essas grandezas, né? Beleza? É assim que a natureza funciona, né, gente? Com esses padrões, certo? Acho que, pelo menos em física básica, isso é extremamente importante que vocês reconheçam, tá? Ajuda a gente pelo menos, começar a entender, mesmo que mecanicamente, essas grandezas. Eu falei já nesse curso aqui, né? Inicialmente é importante que vocês vão decorando as coisas mesmo. Só não estou falando que é só isso, tá, gente? Mas eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade de entender essas grandezas. Mas inicialmente a gente está tentando fazer isso. Eu, sinceramente, espero que vocês entendam campo elétrico, potencial, lá quando a gente estiver tratando de circuito elétrico. Porque aí você vai ver mais na prática, em coisa do dia a dia mesmo, essas grandezas sendo úteis, beleza? Muito bem. Então vamos falar das propriedades do potencial elétrico, tá? A gente só vai falar de algumas, beleza? Eu acho que é a mais importante por enquanto, é, a mais importante a gente tratar aqui nessa aula hoje, nessa semana, é aquilo que determina como que a gente vai determinar o potencial num determinado ponto do espaço, beleza? Então, aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu tenho uma carga negativa. A carga positiva, como o potencial depende da carga, né? Ó, vou escrever o potencial aqui. O potencial é KQ sobre R, tá? Espera um pouquinho que eu já vou explicar para vocês essa expressão que está aqui. Quando você substitui o valor da carga aqui, como o potencial é uma grandeza escalar, você vai substituir com o sinal da carga, beleza? Lembra que eu falei para você, é muito importante o sinal, porque é ele que vai dar uma ideia conceitual para a gente do que está acontecendo com a grandeza, beleza? Então, não sei se vem, não sei se vai, se espirro, acho que eu perdi. Tá, vou continuar aqui, tá meio estranho, mas enfim, vamos embora. Me perdoe, gente. Então quer dizer que se a carga for positiva, ela só gera potencial positivo, certo? Por isso que eu tirei o sinal da carga, o que eu fiz aqui, eu tirei o sinal da carga e coloquei aqui na frente, só para a gente analisar o que vai acontecer com esse valor aqui, certo? Se liga, tá vendo esse eixo aqui, ó, que está medindo a distância? Ele está apontando cada vez mais distante da carga positiva, quer dizer que nesse sentido está aumentando a distância. Se eu aumento a distância, você concorda comigo que tudo isso que está no parênteses aqui vai ter um valor diminuído? É isso que vai acontecer, tá? Então, o valor absoluto do potencial gerado por uma carga positiva, aí, tanto carga positiva ou negativa, na verdade, né? O valor absoluto do potencial, quanto mais distante eu estou da carga, menor vai ser. Só que como esse valor é um valor positivo, ele vai ficando menor positivamente, todo sempre vai ficando tipo mais 500, mais 400, mais 300, mais 200, mais 100, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Nós podemos dizer que quanto maior for a distância r, menor será o potencial naquele ponto do espaço. Então, numa carga positiva, o sentido decrescente é quanto mais distante da carga você tiver. Beleza? Me perdoe. Aí, mas por que, que o professor está marcando o sentido decrescente, o sentido com que ele decresce? Já já você vai ver, viu? E para uma carga negativa, mesmo esquema, gente. Ó, se eu pegar e tirar, porque se a carga for negativa, o potencial que ela vai gerar sempre vai ser negativo, tá? Sempre vai ser negativo. Não quer dizer que um ponto perto de uma carga negativa só tem potencial negativo. Não é isso. Eu estou falando que o potencial gerado por uma carga negativa sempre é negativo. Beleza? Tá? Depois a gente vai ver com calcular um potencial de distribuições de carga, a gente vai ver o que pode acontecer, certo? Vamos lá. Se a distância aumentar,
esse valor aqui diminui do KQ sobre R, o que está entre parênteses. Porém, são valores negativos que estão diminuindo. Então, os valores estão indo de menos 500 para menos 400, menos 300, menos 100. Você entende? Que algebricamente o valor está ficando maior, porque menos 400 é maior do que menos 500. Você entende? Então, quanto menor for a distância, quanto tipo, todas essas coisas seria editada, né? Se eu tivesse tempo para editar, porque é domingo e essa aula já tinha que estar na plataforma. Mas enfim, tudo bem. Vamos lá. Então, quanto maior for a distância R, menor vai ser. Odeio. Tava certo. Eu queria dar ênfase nisso, mas agora eu entendi o que eu estava querendo fazer. Me perdoe, gente. Vamos lá. Então, se eu me afastar da carga, o que acontece? Esse valor aqui vai ficar cada vez menor. Porém, como ele está ficando cada vez menor negativamente, menos 500, menos 400, menos 300, menos 200, eu estou chegando cada vez mais próximo de zero, que seria o potencial, o maior potencial a ser gerado por uma carga negativa, né? Quanto mais distante de uma carga negativa, maior vai ser o potencial. Isso quer dizer que o sentido decrescente é quando eu estou cada vez mais próximo de uma carga negativa, entende? Agora, olha só que interessante, gente. Olha só que interessante. O sentido decrescente do potencial é aquele que sempre aponta, olha o que eu vou falar agora, para fora de uma carga negativa e para dentro de uma carga negativa, para fora de uma carga positiva e para dentro de uma carga negativa. Peraí, professor, esse negócio de apontar para fora da carga positiva e para dentro da carga negativa, a gente já viu lá no campo elétrico. É exatamente o sentido do campo elétrico. Então quer dizer que o sentido decrescente do potencial é o mesmo sentido do campo elétrico vetorial potencial. Certo? Vocês conseguem ver essa relação entre o campo elétrico e o potencial? Isso aqui é extremamente importante, tá? Por enquanto a gente não vai usar muito isso aqui, como eu disse, tá? Mas é extremamente importante, beleza? Muito bem, vamos lá que já tá. Nossa aula tá ficando grande já. Segunda propriedade que a gente vai ver do potencial aqui, tá? Para calcular o potencial resultante. Então imagina que eu tenho três cargas, pode ser quantas cargas for, viu gente? Não interessa, eu coloquei três porque eu escolhi três, tá? Para ficar mais bonitinho o desenho. Eu tenho uma carga Q1 que está a uma distância R1 do ponto P, uma carga Q2 que está a uma distância R2 e uma carga Q3 que está a uma distância R3. Como que eu faço para calcular o ponto P? Tá? O potencial no ponto P. A carga Q1 vai gerar um potencial V1 ali no ponto P. A carga Q2 vai gerar um potencial V2 e a carga Q3 vai gerar um potencial V3. Para calcular o potencial total no ponto P, basta eu fazer uma soma algébrica. Princípio da superposição. É uma grandeza escalar. É só somar. Tá? Beleza? Não tem nada de direção e sentido, não tem nada de setinha, não tem nada daquilo. Beleza? É só somar. Vamos ver os nossos exemplos de aula agora, para a gente fechar isso aí. Bora lá. Ótimo. Ó. Primeiro exemplo. Considere uma carga pontiforme Q igual a 5 vezes 10 a menos 6 coulombs no vácuo. Tá? E eu coloquei aqui em cima já a constante elétrica do vácuo. É suficientemente afastada de quaisquer outras cargas elétricas. Considere também o ponto P, que se encontra a 50 centímetros da carga. Né? Determine no ponto P. Letra A, o potencial elétrico do ponto P, que é gerado por essa carga Q, só tem ela, então vai ficar bem fácil de calcular. E letra B, a energia potencial armazenada.
A energia potencial armazenada por uma carga de prova Q igual a 2 nanocoulombs aqui, né? 2 vezes 10 a menos 9 coulombs, que é colocada no ponto P. Muito bem. Então vamos lá. No item A, basta a gente calcular o potencial no ponto P, que vai ser o potencial gerado por aquela carga Q. Então eu sei que é KQ sobre R, tá? Basta eu substituir os valores aqui. O K é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga Q é 5 vezes 10 a menos 6. E a distância é 50 centímetros. Só temos que tomar cuidado que para o potencial sair em volts mesmo, eu tenho que colocar isso daqui no sistema internacional. Centímetros para passar para metros, basta você multiplicar por 10 a menos 2, que é a mesma coisa que dividir por 100. Tá? Você pode colocar 0,5 ali se você quiser. Beleza? 50 vezes 10 a menos 2. Muito bem. Vamos começar o cálculo. Aqui, ó, vou simplificar por 5 em cima e embaixo, então vai ficar 10 aqui embaixo, né? Em cima vai ficar 9 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6, vai dar 9 vezes 10 ao cubo, beleza? E embaixo vai ficar 10 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 1, tá? Esse cálculo aqui vai dar 10 elevado à quarta, beleza? Você coloca 9 volts, aliás, 9 vezes 10 elevado à quarta, 90 mil volts é o potencial do ponto P nesse caso, tá bom? Nossa, professor, deve dar um choque, hein? Calma, jovem, está falando coisa errada. No vídeo, acho que não pode xingar no vídeo, né? Eu tô tentando, tá difícil, mas enfim. Falou coisa errada. Não tem a ver com choque isso daí. Por enquanto, não. Por enquanto não tem uma relação direta. Mais adiante a gente vai ver. B, que é uma coisa que inclusive a gente vai dar ênfase na próxima aula, o lance da diferença de potencial. Item B. Eu vou colocar nesse ponto P, que tem potencial 9 vezes 10 a quarta volts, uma carguinha 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. A energia armazenada por ela é Q vezes V, carga vezes o potencial. Certo? A gente já visto, né, que é a mesma regrinha parecida com aquela da força e campo. Tá? Beleza? Veja que é o mesmo tipo de relação. Tá bom? Eu vou apagar isso aqui porque não é de força que a gente está falando. Isso daqui vai ficar salvo lá no bloco de anotações de vocês, se vocês quiserem ver. E eu também estou colocando um PDF na pasta Arquivos de Aula, para vocês checarem lá, por favor. Então a energia vai ser carguinha de prova é 2 vezes 10 a menos 9, que multiplica o potencial 9 vezes 10 a quarta. Tá? Quanto que vai dar essa continha aqui? 2 vezes 9, 18. 10 a menos 9 vezes 10 a quarta, 10 a menos 5. Vamos escrever mais bonitinho aqui essa energia. Vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 4. E aí, como está tudo no sistema internacional, joules. Beleza? Muito bem. Isso aí. Deixa eu bonitão aqui. Tranquilinha a questão, né? Essas iniciais vão ser bem tranquilinhas, tá? Tô pensando mais lá pra frente a gente fazer um simuladão com umas questões mais puxadas e tal, tá? De todo o conteúdo, para também vocês se prepararem melhor para as provas, né? De vestibulares e tudo mais. Vamos lá para o segundo exemplo agora. Segundo exemplo, num sistema cartesiano, no vácuo, são posicionadas três cargas. Então nós temos a carga Q1, que é menos 8 vezes 10 a menos 8 coulombs, a carga Q2, que é 4 vezes 10 a menos 8, a carga Q3, que é 6 vezes 10 a menos 8, tá? Respectivamente nos pontos de coordenadas 6, 8, 0, 8 e 6, 0, com unidades em centímetros. Isso aqui é extremamente importante, hein? Tem que lembrar que esse sistema cartesiano está dando as coordenadas em centímetros. Aí ele pede para calcular o potencial elétrico em kilovolts na origem desse referencial cartesiano. Onde que é a origem? Só para a gente lembrar, a origem do referencial. Sai
vou colocar junto da palavra origem aqui. Onde que é a origem? No ponto 0, 0. Coordenadas 0 centímetro, 0 centímetro. Beleza? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai fazer. Vamos desenhar, né? Um sistema cartesiano aqui. Deixa eu fazer um desenho mais legal. Fica melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Fica legal, né? Ó. Pá. Pum. Exagerado, do. Não. Ó. Tá, nice. Muito bem. Então aqui eu tenho o eixo Y, ó, centímetros, o eixo X, centímetros. Vamos encontrar onde estão cada uma das nossas cargas. Começando com a carga Q1. A carga Q1 está no ponto 6, 8. Então 6 para X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou até contar os quadradinhos aqui. E Y8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, ó. Assim, tá bonito. Se liga. Nesse ponto aqui, vou fazer de vermelho. Nesse ponto aqui, nós temos a carga Q1, que é uma carga negativa, né? De 8 vezes 10 a menos 8 coulombs. Beleza. Ótimo. Tá aqui, ó. Fazer os Berenite aqui, né? Boa. E a carga Q2? A carga Q2 está no ponto de coordenada 0, 8. Então ela está exatamente em cima do eixo Y, aqui, ó. Azulzinha aqui. Beleza? E a carga Q1 está no ponto 6 para X, 0 para Y. Então ela está exatamente no eixo X. Está aqui. E onde que eu tenho que calcular o meu potencial elétrico? Aqui, na origem, tá? Eu vou chamar a origem de ponto P, beleza? Que tem coordenada 0, 0 aqui. Tá bom? Fechou. Dá pra colocar outras cores aqui, né, mano? Eu vou substituir isso daqui. Deixa eu escolher esse aqui, tá? Acho que, bom, depois eu faço isso, né? Bora lá. Então, primeiro o que a gente tem que fazer? Determinar como que eu vou calcular o potencial no ponto P. Qual que é a ideia? Eu sei que o potencial no ponto P, como eu tenho três cargas, vai ser a soma dos potenciais gerados por cada uma das cargas. Gerado por cada uma das cargas. Tá? Então, primeiro eu vou tentar determinar qual é a distância que cada uma dessas cargas está do ponto P. Porque o valor da carga eu já sei. Só falta determinar qual é a distância que cada uma delas está da carga, né? Do ponto P. Então vamos começar com a carga Q1. A carga Q1, como que eu faço para eu descobrir a distância? Né? Bom, se eu ligar a carga Q1 no ponto P, eu vou ter essa distância aqui, essa daqui que vai ser esse aqui que vai ser o R1, tá? O R2 está bem claro, no caso a distância entre Q2 e o ponto P, quanto que é. E o R3, que é a distância entre Q3 e o ponto P, também está muito claro aqui. Só o R1 que a gente não sabe quanto que vale, né? Vamos lá. Basicamente o que nós temos é um triângulo retângulo aqui. E o R1, ele é a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo. Um dos catetos, esse cateto aqui vale 6 centímetros. Esse outro cateto aqui vale 8 centímetros. Eu vejo isso pelas coordenadas aqui, né? Dos pontos onde estão as cargas Q2 e Q3. E dá uma olhada, 6, 8, quanto que vale R1? Isso mesmo, 10. Tá? Esse triângulo aí é pitagórico, né, gente? 3, 4, 5, você multiplica por 2, né? Por um fator 2, 6, 8, 10. Beleza? Professor, não gosto de você, não gosto da sua barba, que não para de crescer seu cabelo também, ridículo, você não corta, não sei por quê. Não sei por quê. Eu quero fazer da Pitágoras, tá bom? Eu quero fazer Pitágoras para encontrar.
Por que você não faz Pitágoras para encontrar? Eu quero usar o Pitágoras. Tá bom, pode usar, tá? Beleza? Pode usar, fica à vontade, você faz lá, eu não vou fazer não. Beleza? A gente já sabe que é 10. Pronto. Muito bem, vou até apagar disso aqui. Pronto. Então agora é só calcular o potencial que cada carga gera lá no ponto P e depois somar. Beleza? Bora lá. Potencial gerado pela carga 1 vai ser K, que multiplica Q1, dividido pela distância R1. Tá? Lembrando que a distância tem que ser em metros, hein? Então o cálculo como que vai ficar? 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica a carga Q1, que é menos 8 vezes 10 a menos 8, dividido pela distância, que é 10 centímetros. 10 vezes 10 a menos 2 aqui, né? Saia. Pronto. Bora lá calcular isso aqui. Então, aqui embaixo vai ficar 10 a menos 1, tá? E aqui em cima, o cálculo vai ficar 9 vezes 10, 9 vezes 8, menos 8 é 72, vezes 10 dividido por 10 a menos 1. Esse 10 a menos 1, eu posso colocar multiplicando aqui, né? Inverto o sinal do expoente, enfim. Aí você vai fazer a continha aqui, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, enfim, vai dar 7.200. O potencial gerado pela carga 1 vai dar menos 7.200 volts. Só vamos lembrar o seguinte, tá, gente? Ele pede, ó, em quilovolts, tá? Então já vou passar esse potencial gerado pela carga Q1 para quilovolts. E vou deixar marcadinho aqui, menos 7,2 quilovolts. Professor, eu não sei como que faz para passar para quilovolts. Você pega a vírgula e anda com ela 3 casas aqui, ó. Tá aqui, você anda 1, 2, 3. Aí ela vai parar aqui. Beleza? Tá? Divide por 1.000. Divide por 1.000, você vai encontrar em quilovolts. Vamos calcular o V2. Vou baixar um pouquinho aqui. Deixa eu ver só o valor da carga. 4 vezes 10 a menos 8 e a distância é 8 centímetros. Beleza. Então, o potencial da carga V2 vai ser Kq2 sobre R2, 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica a carga, que é 4 positivo, né, vezes 10 a menos 8, dividido por 8 centímetros, que é 8 vezes 10 a menos 2, certo? Bora lá então. Então aqui dá para dividir em cima e embaixo por 4, e aí sobra 2 aqui, certo? Vai ficar 9 dividido por 2, que é 1,8, vezes. Vamos matar essas potências de 10. Ó. 10 a nona vezes 10 a menos 8 fica 10, elevado a 1. Dividido por 10 a menos 2 vai dar 10 ao cubo. Olha aí, ó. Ou seja, V2 é 1,8 kV, porque 10 ao cubo é 1.000 já, né? Certo? Então encontramos o V2. Beleza. Vamos calcular o V3. V3 será K Q3 sobre R3. Acontecendo alguma coisa com esse PC, mano. Será que ele tá meio... Tá piscando uns negócios aqui? Tomara que não exploda. Q3, 6 vezes 10 a menos 8. Positivo também, tá? Importante lembrar. E ele está a uma distância de 6 centímetros. Então é 6 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Então bora lá. 6 dividido por 6 aqui, ó. Já era! Aí 10 a nona vezes 10 a menos 8 dá 10. Dividido por 10 a menos 2 vai dar 10 ao cubo. 9 vezes 10 ao cubo, olha que belezinha. 9 vezes 10 ao cubo, que é 9 kV. Então, o potencial do ponto gerado pela carga Q3 é positivo também, 9 kV. Assim vai ficar mais fácil a gente somar, já está em kV, né? Fica mais fácil a gente somar. E aí, como que faz para a gente calcular agora o potencial do ponto P? Eu vou somar cada um desses valores. Bora lá? Vou pegar mais um pouquinho de espaço aqui. Então eu sei que o potencial do ponto P vale V1 mais V2 mais V3, que é igual a o V1, nós vimos que é menos 7,2 kV, mais o V2 é 1,8
kilovolts, nem precisa ficar colocando mais, né, gente? A gente sabe que é positivo, né? Mais o V3, que é 9 kilovolts, beleza? E aí? 9 menos 7,2 vai dar 1,8, né? Sobra 1,8. 1,8 mais 1,8, o potencial do ponto P é positivo. Vou dar uma ênfase aqui só para a gente lembrar. 3,6 kilovolts. Esse é o potencial do ponto P. Beleza? Então, essa aula, gente, ela também foi uma aula bem técnica, igual aquela primeira do campo elétrico, tá? Que é para a gente se familiarizar com a grandeza potencial elétrico, uma grandeza escalar, que é uma propriedade do espaço e que determina como os corpos armazenam energia. Note como ela é parecida com o campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, que determina como os corpos sofrem ação de força no ponto do espaço onde elas se encontram. Beleza? Então é isso. Eu desejo a todos uma ótima semana aí, certo? Por favor, tentem ficar em casa o máximo que der. Estudem. Por favor, me procurem para tirar as dúvidas. Façam a tarefa, não deixe para a última hora. Beleza? A tarefinha tá tranquila, é rapidinha, você faz. E por favor, me procura lá no chat, manda foto da sua resolução. A galera tá fazendo isso, tá ajudando bastante, tá? E é isso, galera. Peace.